Bom dia, amigos e amigas. Nessa segunda-feira, 5 de maio, eu gostaria de partilhar com vocês a narrativa oferecida para o dia de hoje dos Atos dos Apóstolos, nesse nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Nesse tempo de Páscoa, nós estamos escutando o livro dos Atos dos Apóstolos e nós ficamos sabendo nesses dias que, para além do grupo dos 12, há também um outro grupo, o grupo dos 7. Nós ficamos sabendo que na Igreja de Jerusalém há mais do que um grupo. Um deles é dito os seguidores de Jesus de língua aramaica e o outro os seguidores de Jesus de língua grega, todos judeus. E após a apresentação desse grupo, nós ficamos sabendo que começa uma perseguição muito forte. Antes já tinha acontecido a perseguição contra os 12, contra os apóstolos, agora começa a perseguição também contra os 7. E de fato, assim, eu gostaria desde já de dizer que a minha partilha com vocês hoje tem como título Perseguição e Crise Fecunda. Então vejam só, pegando o tema da perseguição, nós vemos que nos capítulos 6 e 7, após a apresentação do grupo dos 7, nós temos toda a narrativa centrada em Estevão, né? Então, no capítulo 6, versículos de 8 a 15, que é a narrativa de hoje, temos o processo contra Estevão, que é levado ao Sinédrio. Depois, no capítulo 7, de 1 até 53, o grande discurso de Estevão, que é o maior do livro dos Atos, no qual, então, Estevão anuncia a fé cristã. E depois, do capítulo 7, versículo 54, até o início do capítulo 8, nós temos, então, a execução. Estevão é apedrejado. Existe um crescendo no livro dos Atos, um crescendo no sentido da perseguição e também das acusações. Então vejam só, nós encontramos no capítulo 4 que os 12 são ameaçados. No capítulo 5, então 4, 21. No capítulo 5, versículo 40, no caso, Pedro e João representando os 12, né? No em 5:40 eles são fustigados, tá? E agora já em relação ao 7, Estevão particularmente, então nós temos em 7:58 ele é apedrejado. Então a perseguição e a violência vão aumentando. E também as acusações vão aumentando. Então, falando dos apóstolos, especialmente Pedro e João, primeira acusação, estão falando em nome de Jesus. Segundo, desobediência à ordem do Sinédrio de não falar em nome de Jesus. E agora, em relação ao Estevão, especialmente nos versículos 13 e 14, a acusação de falar contra o templo e contra a lei. Então, existe um crescimento na perseguição e nas acusações contra os seguidores de Jesus em Jerusalém. Primeiro, apenas contra essa parte de língua aramaica e agora também em relação à parte de língua grega. E toda uma narrativa centrada em Estevão. Muito bem. Aquilo que eu queria partilhar com vocês como uma mensagem para nós é que a perseguição e as ameaças, ao invés de destruírem a comunidade, as comunidades dos seguidores de Jesus, fazem pelo contrário que o número aumente. Então, ao longo do livro dos Atos dos Apóstolos, na medida em que cresce também a perseguição, o evangelista Lucas, narrando assim a vida das primeiras comunidades, ele vai anotando que o número se multiplicava, né? O verbo pletheuno, né, que significa multiplico, pletheunen, multiplicar, é utilizado nos versículos 6, 1, 6, 7, 9, 34, 12, 4, ou seja, na medida em que acontece a perseguição, ao invés do grupo ser destruído, ao invés dos seguidores de Jesus serem, digamos assim, aniquilados,
o número vai aumentando. Então, é uma crise, é uma perseguição que se revelam como fecundas. Nos dias de hoje, nós vemos, falando aqui do Brasil, por exemplo, que o fato de podermos livremente professar a nossa fé, embora haja também perseguições, muitas vezes, talvez na maior parte das vezes, dissimuladas, porém, na medida em que nós podemos professar livremente a fé, nós temos percebido que um crescente desinteresse, sobretudo no meio da juventude, né? Tanto que a religião, entre aspas, que mais cresce no Brasil é aquela dos ateus. Pelo contrário, em lugares onde há perseguição, a tendência é aquela de aprofundar a própria fé. É algo de paradoxal. E o que eu estou desejando? Que no Brasil comece uma perseguição cada vez maior contra os seguidores de Jesus? Não. Mas, porém, num momento no qual eu falo do Brasil, mas, por exemplo, na Europa é muito pior, né? Num momento no qual a liberdade em professar a fé tem feito com que um grande número se desinteresse, nós que queremos ser discípulos, queremos ser cada vez mais fielmente seguidores de Jesus na igreja. Eu creio que o nosso grande desafio é a testemunhar com coragem, testemunhar com perseverança, testemunhar com alegria. E em caso de perseguição dissimulada, ou quem sabe também mais forte, violenta, os 12 da Igreja de Jerusalém, agora os 7, especialmente Estevão, nos servem de exemplo e encorajamento. Amanhã, na liturgia de amanhã, nós continuaremos a escutar o discurso de Estevão e depois, então, a Igreja, as comunidades continuarão a sua trajetória por causa da perseguição a partir do capítulo 8. Desejo a todos, então, que a palavra de Deus seja fecunda no dia de hoje e que todos tenhamos um bom dia.